O choque cultural foi muito grande em termos de profissionalismo dentro do que tu via aqui, cara, com relação ao horário, Isso sim. cumprimento das funções. Sim, planejamento. Assim, era difícil começar um treino na hora, lá no Flamengo. Nunca começou. Sério. Aí lá eu tô lá, sei lá, 13 anos, acho que nunca atrasou. É assim, isso era uma coisa que me assustou no início. Fala, pô, não vai nem um diazinho atrasado, não. Todo dia ali na hora, perfeito. Não tem essa de esperar jogador Mas é chegar. o choque cultural, né? É. Você vai pegar a formação de um atleta do Flamengo, né? Todo o caminho, e de um atleta alemão, em termos de educação, esquece. Mas é porque o futebol, ele é reflexo do país, da sociedade. Sim. Então, assim, se lá o país é organizado, tudo é planejado, o futebol vai ser organizado, planejado. E nada mais é, para mim, reflexo da sociedade, do país, né? E lá por exemplo, eu fui numa reunião em 2020 para planejar os próximos 10 anos do clube. Aí eu falei, tô pensando que os caras estão querendo planejar até 2030. Eu não vou estar aqui. Será que eu vou estar aqui? Eu não vou estar Falei, aqui. então significa que eu vou estar aqui até... Já é bom, né? Já fiquei mais feliz. Falei, podemos assinar esse contrato até lá? não, falei, pô, tá tranquilo. Mas assim, a visão dos caras já de planejar 10 anos na frente é uma coisa... E ganhar esse título não mudou em nada no planejamento, né? A princípio, né? Porque o clube ele tem já uma forma de trabalhar, né? Um conceito de trabalhar já de anos. E que, assim, isso foi a coroação de um trabalho que o Bayern já vem fazendo bem há vários anos. Isso. E o Xabi Alonso conseguiu quebrar essa maldição de esbarrar no segundo lugar ali, faltava ser campeão. Porque se você faz bom trabalho e você não ganha o título, falta aquele carimbo no futebol, falta aquele carimbo ali da qualidade do título, ganhou. Porque, queira ou não, ser campeão muda toda a história, né? A gente fez esse ano mágico porque a gente ganhou os títulos. Então, o futebol precisa disso. Mas o clube, ele trabalha muito bem. Por exemplo, nesses 13 anos, tiveram um momento com o Roger Schmidt, que foi um treinador alemão muito bom, só que era o Guardiola, o treinador do Munique. Então, assim, a gente fez um super trabalho, mas os caras estavam ali num nível muito alto, então a gente não ganhou. Depois a gente teve com o Peter Bosz, que também é um holandês, que ganhou com o PSV agora. A gente fez um trabalho muito bom, a gente foi para a final da Pokal contra o Munique. Foi naquele ano que eles ganharam a Champions, do Paris Saint-Germain. Do Paris. Que eles meteram 6-1, 7-1 no Barcelona. Meteram 8 no Barcelona. Então, assim, tu chega fazendo um trabalho bom, mas os caras estão no nível muito alto, então tu tem que trabalhar bem e torcer para que eles entrem em crise também. Fora o dinheiro para contratar que eles têm, né? Exatamente. Que a característica do Leverkusen é diferente, é de muito mais de formação do que de contratação. Exatamente. Pegar atletas mais jovens, desenvolver e depois revender, né? Agora conta pra gente, porque tu não caiu de paraquedas no Leverkusen, né? Tu não fez assim e apareceu lá. Tu pegou com o Valdomiro a carta? Eu fiz a carta. Eles mandaram tu ler porque você mandou antes. Eu mandei a carta. Os caras entendem de carta. Não. Como é que tu chegou lá? Foi o Renato Augusto. Conta como é que o foi. Bayern comprou o Renato, aí ele teve algumas lesões, aí teve dificuldade de se recuperar, ele ia lá no Flamengo. Aí a gente trabalhava lá com a gente e voltava bem. Ele repetiu isso umas 2, 3 vezes. E aí ele me perguntou, pô, você não tá afim de vir? Aí eu falei, cara, fala com o clube para ver se existe a possibilidade de eu trabalhar no clube, porque eu não queria ir para ser um staff do Renato. Eu era preparador físico de um clube e eu gostaria também de ter essa possibilidade. Ah, isso é legal, isso eu não sabia. E aí, quando acabou o Brasileiro de 2010, acho que acabou dia 3, 4, aí dia 5 ou 6 eu fui para a Alemanha e conversei com o clube. A gente teve uma reunião e aí eles aceitaram. Eles falaram que eu iria iniciar com alguns atletas que falavam espanhol, que aí tinha o Arturo Vidal, tinha o Gonzalo Castro, tinha alguns que falavam, uns 5 lá que falavam espanhol. E meio que eles iam também analisar o meu trabalho também,
Que assim, eles estavam fazendo uma coisa, não é porque, existe um preparador físico lá no Flamengo maravilhoso, vou contratar. Não, porque eles estavam fazendo isso porque o Renato pediu, essa é a verdade. Claro. E aí, eu fui com um contrato de 2 anos, e eles iam analisar como eu trabalhava, tudo. E aí eu voltei, pedi demissão e fui para a Alemanha. Comecei dia 3. E aí eles me deram os melhores jogadores. Eu cheguei lá, os caras eram o Arthur Vidal, o Renato, o Gonzo jogava pra caramba, o Tranquilo Barneta, os caras fera. E o time tava em, acho que se não me engano, 10º. E a gente terminou em 2º, deu uma arrancada, os caras jogando pra caramba, eu não tava fazendo nada demais. Era só o pré-resenha ali, pós-resenha. Só deixou todo mundo feliz. Deixamos os caras felizes ali. E a coisa funcionou mesmo. E tanto que esse treinador, isso foi legal, que também foi sorte. Esse treinador, Jupp Heynckes, ele falava espanhol. E quando eu cheguei no clube, isso eu nunca imaginei. Olha só o cara, ele me chamou na sala dele, falou assim... Seja bem-vindo, o que você precisar de mim, pode me chamar. Olha a visão do cara, já tinha uns 70 anos ele, eu acho, perto. Ele falou, você está trabalhando com meus melhores jogadores, eu preciso deles, faz o teu trabalho tranquilo, o que você precisar de mim. Assim, me deu maior autonomia, maior confiança. Igual Evaristo. Igual Evaristo. Eu falei. Igual Evaristo. Não pode ir pro campo, fica na tua sala. Sim. Pô, igualzinho. Pô, o Paulo Ribeiro tinha pavor do Evaristo. Pô, mas depois eu trabalhei com o Evaristo, ele voltou depois em 2002. Exatamente. E aí eu me dei benzão na volta dele em 2002, ele gostou de mim, porque se ele não gostar, tu tá morto. Por que ele gostou de tudo? Não gostava antes, porra? Mas ele nem lembrava que eu era aquele estagiário, com certeza. Aí eu tive uma relação boa com ele. Aí voltando pra Alemanha, aí eu comecei a trabalhar com esses jogadores e a coisa foi dando certo. Porque inicialmente o preparador físico do time, ele teve que aceitar a minha ida, mas... Tá chegando um preparador do Brasil, um preparador físico alemão, não vai enxergar isso como uma coisa legal, né? Então, inicialmente... Você sentiu isso, dessa energia dele? Eu senti, porque ele, quando eu cheguei, ele me chamou na sala e falou assim, como é que você trabalha? Ele fala, duro, né? Porque tinha uma tradutora que ajudava na época. Aí a sorte que isso aí foi bom. Eu tinha um DVD que o cara do Flamengo... que na sala do lado da Marina, esqueci o nome dele, gente boa demais. Todo o trabalho que eu fiz com o Ronaldo Fenômeno foi filmado, a gente filmava. E ele fez um DVD que a entrada comercializou você com o Ronaldo Fenômeno. Ele me ajudou, esse cara foi sensacional, porque o início era o Ronaldo com a camisa da seleção, com aquele cabelo do Cascão, da Copa. E aí tinha igual um DVD mesmo, treino de força, treino na areia, treino no campo, não sei o quê. Aí você com um jogador sem expressão? Um jogador desconhecido. Aí eu falei pra ele, você tem um laptop? Aí ele abriu, aí eu botei o DVD, aí quando ele viu a cara do Ronaldo, e todos os treinos eram de eu treinando o Ronaldo, não era só a cara do DVD, né? Aí ele foi, clica aqui no campo, treino no campo. Aí ele viu, treino no campo. Clica aqui na areia. Aí ele já, tá bom, não precisa mais nada, não. Aí fechou. Então, isso me deu isso foi uma chegada que me ajudou muito. Claro, deu uma credibilidade. Cartão de visita, foi fenômeno. Isso ajudou muito. E aí ele que inicialmente não tava gostando da situação, ele viu também que eu não tava ali para buscar o lugar dele. Eu falei para ele, cara, eu não tô aqui para buscar o seu lugar, eu quero te ajudar. E aí ele começou a me utilizar nesse segundo turno. Além do trabalhar com esses caras, ele começou a me usar também com treino individual no campo. Tipo, você não vai treinar hoje com o time, tá com problema. Leva ele pro campo, faz o treino individual. Ele ficava controlando. Sim, entendi. E aí ele foi ganhando confiança. E o outro preparador que tinha era um croata. E o contrato dele ia acabar no meio do ano, só que eu não sabia. Arrebentou o croata. Não, aí o croata... Não, só que... E os dois não se davam bem. Sério, Deus é maravilhoso. Os dois não se davam bem. E aí... Porque esse croata começou a criticar o meu trabalho. Só que ele... Não chamou ele pra treinar por rola, não? Não, mas essas coisas... Vamos dar um treininho. Vamos dar um treininho ali no porão, rapaz. Aí, o que aconteceu?
ele criticou o meu trabalho pro treinador, pro Coroinha. Aí ele falou assim, mas como é que você tá criticando um trabalho que você não tá nem vendo? Porque no pós-treino, ele ficava numa sala e eu ficava numa outra. A gente não ficava nem junto. Então ele não tava vendo o que eu tava fazendo. Sim. E o treinador viu que a gente não ficava numa sala. Aí ele falou, mas você tá criticando uma coisa que você não tá nem vendo e os jogadores que ele tá trabalhando estão funcionando bem no campo. Aí o cara parou, mas aí depois que o Renato foi me falar, pô, o cara tá te criticando, eu nem sabia que ele tava me criticando. O cara tá te criticando. Aí depois eu fiquei sabendo que o contrato dele acabava, então ele já tava ficando, querendo me minar, né? Porra. Aí o que aconteceu que não renovaram com ele, óbvio. e na outra temporada eu já treinei, comecei a treinar o time todo. Aí ficou esse alemão comigo e com um outro, ficamos nós 3. E esse cara foi pro Munique e ganhou 10... Agora ele tá lá 10 anos ganhando. O croata? Não, o outro. Que o alemão. O que te recebeu? O croata eu não sei. Que É o que me susto, recebeu. O croata que me croata recebeu. que ganhou 10 seguidos, porra. Não, o croata eu não sei, nunca mais vi. Ele foi da seleção da Croácia, ele tinha um nome... Ele já tinha trabalhado no Munique, ele tinha um nome grande. Não, pra trabalhar no Leverkusen não deve ser qualquer profissional. Aí foi assim, aí depois eu comecei já a treinar todo mundo na segunda temporada. E aí fui me desenvolvendo lá também. Não, calma que não acabou não. Só tá num momento aqui, vai beber uma aguinha, fica tranquilo. Boca seca aqui, cara. Ó, Aí, viu? tem um X9 aqui Tem um passando as X9 informações aqui pra gente. Fala aí. Fala aí, pô, quem é Não, assim, Valdomiro? Conta a Não, história porque aí. vocês estavam falando de diferença Brasil e Alemanha, né? E essa história é uma história que mostra um pouco do lance de fora de campo. Um dia eu cheguei no treino e aí tinha uma carta. O gerente de futebol chegou e falou assim, tem uma carta aqui do Brasil, a gente quer entender essa carta. Aí eu abri a carta, tava lá, Valdomiro, um cara de São Paulo, querendo ser treinador do Bayern ou participar da comissão técnica. Não, aí eu li e falei... Aí eu falei, pô, não, traduzi pros caras e falei, não, se trata de um profissional, de um treinador que ele quer participar da comissão, mandou o currículo, a foto, ele mora em São Paulo, eu traduzi. Aí eles falaram assim, responde. Não, falando sério, eles falaram, responde. Fala que a comissão já tá completa, que a gente não precisa, que a gente deseja boa sorte pra ele e tal. Aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, cara. Eu tava com a carta, com tudo. Aí eu fui pra casa. Com a carta na mão. Aí minha mulher é jornalista. Eu falei, cara, tu não sabe o que me aconteceu, cara. Isso aqui é muito diferente, cara. Se isso aqui fosse no Brasil, ninguém tinha atacado fogo nessa carta, jogado no lixo. E eu tô com essa carta aqui. Agora, o cara também é ousado, né, cara? Pô, não, o cara... São esses que conseguem. Pô. Tu fez uma reportagem com ele? Não, aí ela vendeu essa pauta para... Isso foi depois do 7-1. Sim. Que tava esse lance Brasil, Alemanha, né? Ó o Valdomiro. E aí tem até a foto do Valdomiro. Aí eu dei o material pra ela. Ousado, hein? Não, aí ela vendeu a pauta pros caras da Globo. Os caras gostaram do Globo.com, se não me engano. E aí fez a matéria. Aí eu respondi a carta, mandei de volta. Isso foi tipo, essa matéria saiu, cara. Aí, sei lá, numa quarta-feira, não lembro. Sexta-feira... Acabou o treino, fui pra casa e sextei com ela, né? Comecei a tomar minha cerveja na Alemanha. Aí já tava meio no grau, começou a tocar meu telefone, cara. Um número do Brasil que eu não sabia quem era. Eu falei, pô, ela atendi. Os caras da Rádio Globo querendo que eu entrasse ao vivo. E eu já no grau lá, pra falar da história do Valdomiro. Aí eu falei, pô, meu camarada, já tô aqui. Já era tarde, porque era 5 horas de diferença na frente. Beleza, aí ela entra. Era essa voz da Bilha. São os opostos, cara. Entra. Você tá aqui, cara. Em comunicação, tu tá aqui, ó. Aí entrei, cara. Caraca! Aí os caras... Mais um 7-1 da Alemanha fora de campo, cara. E, pô, aquela mesa redonda, eu fiquei falando lá, cara. Mas essa história, pra você ver como é que funciona o fora de campo lá, é mais respeito. É um respeito, né? É isso. E, cara, o cara conseguiu o endereço, porque isso já tem bastante tempo, né? E ele mandou a carta, presidência. O negócio estava escrito, era presidência. Então, essa carta foi pra presidência.
E aí, pô, os caras da presidência mandaram lá pro futebol e falaram, fala pro Daniel lá pra ele traduzir. Você chegou a ter contato com o do Valdomiro? Não, Teve? Não? Não, e a reportagem mandou gente pra procurar o Valdomiro, só ninguém achou o Valdomiro. Deve estar trabalhando em algum outro Pô, time. o Valdomiro é fake news. Não, essa história foi incrível do Valdomiro, Cara, que maneiro, cara. Isso é muito, mas muito maneiro, cara. Fiquei assustado, cara. Levei e falei pra ela. Foi assim, respeito. muito respeito. Não, mas respeito pra caramba, porque a cultura dos caras é absurdo.